Muito obrigado pela sua vinda. Galdino Santos gerou, por incrível que pareça, uma disputa política entre a FUNAI e o governo do Distrito Federal. O corpo só acabou sendo liberado tarde da noite e está sendo velado no Memorial dos Povos Indígenas, aqui em Brasília. Na porta do Instituto Médico Legal em Brasília, confusão. A FUNAI não autorizou a liberação do corpo do índio Pataxó Galdino Jesus dos Santos para ser velado no Museu do Índio. Segundo o assessor de imprensa da FUNAI, Antônio Lago, a família do índio morto não queria o velório para não transformar o fato em um ato político. Mas os parentes do índio foram ao IML e reclamaram. Nós ficamos muito contrariados com a atitude da FUNAI, desse presidente da FUNAI, porque parece que ele não tem respeito mesmo com os nossos povos indígenas. Entrou em cena o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Ele disse que a FUNAI não tem nenhuma autoridade sobre o IML. Eu não conheço nenhuma entidade que tenha propriedade sobre os corpos das pessoas. A FUNAI não podia ter feito isso. Se a FUNAI quis fazer, ela não poderia. Depois de toda a confusão, o corpo acabou sendo liberado e foi levado ao Museu do Índio. E é do Museu do Índio, o Memorial dos Povos Indígenas, que fala ao vivo o repórter Paulo Henrique de Souza com outras informações. Paulo. O corpo do cacique Galdino Jesus dos Santos está sendo velado desde as 10h30 da noite de ontem no Memorial do Índio. Ele vai ser levado daqui a pouco num avião da FAB para a aldeia Pataxó Ranranran. O embarque está previsto para as 9 da manhã. Na aldeia, o corpo de Galdino vai ser enterrado dentro das tradições indígenas. Pelo velório passaram vários parlamentares e o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Sepúlveda Pertence. O filho do ministro, Evandro Pertence, foi uma das testemunhas do crime. O clima é de emoção e de revolta entre os amigos e parentes de Galdino. Todos querem a punição dos 5 rapazes, que estão presos, aguardando julgamento sem direito a habeas corpus, porque se trata de um crime hediondo. Em Brasília, permanecem alguns parentes de Galdino, tentando audiências com o Ministério da Justiça para tratar sobre a demarcação das terras Pataxó, o motivo que trouxe Galdino à capital do país. Mão forte. Bom, de um lado, um jovem chaveiro que trabalha o dia inteiro. De outro, 5 jovens de classe média alta de Brasília. A tragédia que tirou a vida do índio Pataxó Galdino Santos revelou faces diferentes de uma mesma sociedade. São jovens de classe média, moram no Plano Piloto, área nobre de Brasília. Max Rogério Alves, 19 anos, estudante, é enteado de um procurador federal. Antônio Noveli Villanova, 19 anos, é filho de um juiz federal. Heron Chaves Oliveira, 19 anos, balconista na lanchonete do pai, um coronel do Exército. Tomás Oliveira de Almeida, 18 anos, e o irmão, de 16 anos, são filhos de um casal de funcionários públicos. Disseram na delegacia que tudo não passou de uma brincadeira. A polícia só chegou aos 5 acusados com a ajuda de um outro jovem da mesma idade. Nário Euclides passava de carro na hora do crime. Anotou a placa, avisou a polícia e levou o índio Galdino para o hospital. Ele agonizava, gritava. E eu tinha apagado o fogo, mas ele estava todo queimado. O que eu poderia fazer? O chaveiro Nário Euclides tem 19 anos. Trabalha das 8 da manhã até às 6 da tarde desde os 14 anos. Só sobrou a noite para estudar. A revolta de Nairo virou poesia. Choraram de dor a sua tribo e depois índios são eles. É proibido sonhar, dizem os filhos, pois você vai ser o prato do nosso jantar. Renato, é isso aí, a tragédia é essa aí. É, uma semana que começou com muita violência, mão forte. Em São Paulo também, a rebelião dos presos em Praia Grande está num impasse. As negociações durante a noite não avançaram. Vamos a São Paulo com Chico Pinheiro. Chico, continua então tensa, bastante tensa a situação em Praia Grande. Renato, continua tensa e continua aí nessa marca da violência pairando sobre a sociedade brasileira. Violência é violência de PM, violência de índio, violência em presídio. E é muito grande a tensão na cadeia pública de Praia Grande, na Baixada Santista. Há 2 dias os presos mantêm 4 carcereiros como reféns. Ontem à noite interromperam as negociações com a polícia. Estão sem água, sem comida e querem a transferência de 100 presos, o que chama a atenção. A cadeia tem 10 presos a menos do que a lotação máxima. Portanto, essa aí pelo menos não tem superlotação. No início da noite, os presos suspenderam as negociações. Eles exigem a presença do juiz corregedor da Baixada Santista, Gilberto Ferreira da Cruz, que ainda não apareceu na cadeia. 500 presos estão rebelados. Eles mantêm 4 carcereiros como reféns. 2 detentos foram mortos pelos companheiros de cela.
A polícia já cortou a água e a comida dos presos. Segundo os policiais, os líderes da rebelião arrombaram o depósito de ferramentas da cadeia, onde existem pás e picaretas. E a preocupação agora é que eles estejam querendo ganhar tempo para cavar um túnel e tentar uma fuga em massa durante a madrugada. A polícia não vai entrar na cadeia? Não há essa intenção de entrar, não há nenhuma ordem para isso. O policiamento está muito consciente disso. Eles querem evitar ao máximo qualquer tipo de violência. Essa rebelião aí já dura 45 horas. Daqui a pouco recomeçam as negociações com o grupo especial de resgate, que foi para a Baixada Santista negociar com as lideranças. Parentes dos presos passarem a noite na porta da cadeia à espera de notícias. A Polícia Civil já está com um carro na frente do presídio para transportar 50 presos que devem ser transferidos para outras cadeias do interior de São Paulo. Renato. A repercussão em todo o país do ato de selvageria dos 5 jovens criminosos em Brasília é o destaque nos principais jornais do país. Anulando o efeito da outra. Abra o olho. Os farmacêuticos condenam esses antibióticos porque eles têm na sua composição uma associação medicamentosa que não faz bem nem à saúde e nem ao bolso do consumidor. Inclusive, os antibióticos já são proibidos pelo Ministério da Saúde há uns 15 anos. Doutora, por que essa associação é ruim no caso dos antibióticos? Do ponto de vista farmacêutico, nós temos restrições, porque numa formulação farmacêutica, quando nós colocamos mais de 2 substâncias ativas, isso pode produzir uma incompatibilidade química que vai prejudicar a absorção do medicamento. Agora, por que dói no bolso do consumidor? Exatamente, porque as associações fixas, elas em geral têm um preço muito maior do que com essas monodrogas viabilizadas em formulações isoladas. Em 1982, o Ministério da Saúde proibiu a produção de associações de antibióticos, mas eles continuaram à venda nas farmácias do país inteiro. Há 2 anos, o Grupo de Estudos sobre Antibióticos do Ministério condenou os tais medicamentos sem eficácia comprovada. E eles continuam nas prateleiras das farmácias. Esse ano, 2 instituições de defesa do consumidor, o IDEC e a Sobravime, e mais o Conselho Federal de Farmácia, entraram na justiça com uma ação civil pública. Eles querem obrigar o governo a cancelar o registro e retirar do mercado os remédios que não sejam comprovadamente seguros e eficazes. E o Conselho Federal de Medicina recomenda que os médicos não prescrevam esses remédios. Esses antibióticos não são vendidos em outros países? Olha, muitos países, Estados Unidos, por exemplo, Inglaterra, já não usam esse tipo de associação, as chamadas associações indefensáveis, porque há uma tendência mundial a se usar sempre a monodroga, porque ela permite que o médico estabeleça a dose terapêutica ideal para um tratamento. Em caso de dúvida, você pode consultar o Conselho Regional de Medicina ou de Farmácia do seu estado, porque lá eles têm a lista completa desses antibióticos proibidos. Abra o olho. E uma nova frente fria deixa o céu encoberto hoje em quase todo o país. Carlos Magno. A frente fria que chegou à região sudeste ficou estacionada. Ela está sendo impedida de avançar em direção ao nordeste por causa de uma massa de ar quente que cobre esta parte do Brasil. As áreas de instabilidade já estão recuando. Nas imagens do satélite dá para ver as nuvens aqui em Mato Grosso avançando de forma organizada em direção a Mato Grosso do Sul. Temos também uma pequena área de chuva se formando no norte do estado de São Paulo e Triângulo Mineiro. Isso está acontecendo porque o ar mais frio está sendo empurrado para fora do continente pela massa de ar quente. No decorrer dessa semana, o tempo volta a ficar chuvoso nessa região. Hoje a previsão é de chuva o dia todo na faixa escura que cobre também parte do litoral do Nordeste. Nas outras regiões, interior do Nordeste e sul do Brasil, o sol aparece durante o dia, mas ainda há previsão de chuva, principalmente à noite. A temperatura sobe. No momento, estamos com 16 graus em São Paulo e 22 no Rio de Janeiro. A máxima chega a 30 em Campo Grande e 32 em Belém. Os gastos com educação. Esta é a nova briga que põe de um lado a Receita e de outro os contribuintes. Vamos voltar a São Paulo com o Chico Pinheiro. Chico, os contribuintes agora têm o direito de descontar tudo que gastaram com a educação?
Bom, sempre tiveram, né, Renato? Sempre tiveram. O Leão que resolveu dar uma mordida mais brava esse ano e limitar a R$ 1.700 a dedução. Só que a Procuradoria da República em São Paulo está recomendando que os contribuintes de todo o país usem a liminar que acaba com esse limite das deduções com educação no imposto de renda. Mesmo com o risco da liminar ser cassada, e o Leão poder honrar outra vez, alguns contribuintes acham que vale a pena usar esse direito. A bancária Maria Célia Cantu aproveitou o feriado para fazer as contas da declaração de renda. Se não fosse a decisão da Justiça Federal, ela ia ter que se contentar com a dedução de R$ 1.700 sobre as despesas escolares da filha. Agora vai deduzir tudo o que gastou com educação no ano passado, quase R$ 7.000. É um valor bastante expressivo que eu vou estar deduzindo a maior, né? O advogado Ayrton Ribeiro sabe que se usasse a liminar, poderia abater os R$ 18.000 que gastou no ano passado com a educação dos 3 filhos. Mas prefere descontar apenas R$ 1.700 de cada um, como manda a Receita. Vai deduzir R$ 5.100. Se porventura a liminar vencer, eu terei oportunidade de ratificar a minha declaração e é o meio mais fácil que eu vejo de completar os dados. A Receita Federal já avisou que vai recorrer da decisão da Justiça, mas a Procuradoria da República aqui em São Paulo diz que o Leão pode rosnar à vontade. Enquanto a ação julgada estiver valendo, qualquer contribuinte do país pode se aproveitar das vantagens. Obtive informações oficiais da Receita de que estão, inclusive, se aparelhando para receber as declarações feitas consoante a liminar, isto é, sem o limite de R$ 1.700. E o programa de geração de empregos para socorrer os metalúrgicos que ficaram sem trabalho está fazendo o maior sucesso. O programa recomeça hoje, mas a fila já está formada desde ontem. E de lá, a repórter Maria Manso tem mais informações. Maria. A Força Sindical reabre hoje inscrições para o PROGER, o Programa de Geração de Emprego e Renda. No Rio Grande do Sul, esse mesmo programa já concedeu 70 mil empréstimos com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Aqui em São Paulo, onde o desemprego já atinge 1.300.000 trabalhadores, já foram feitos 13 mil pedidos de empréstimo. Desempregados e microempresários podem se candidatar. O valor dos empréstimos varia entre R$ 5 e R$ 50 mil. Os juros são abaixo do mercado e o trabalhador recebe assessoria técnica do Sebrae para montar o seu próprio negócio. Para garantir um lugar nessa fila de inscrição, muita gente passou a noite aqui. O Robson, por exemplo, está desempregado há 2 anos e meio e veio tentar um empréstimo para montar um berçário. Por que tentar um empréstimo aqui e não num banco, Robson? Bem, porque a Força Sindical ela tá com uma taxa de juros bem mais baixa do que os bancos, né? E as condições de amortização da dívida também estão boas, né? E 6 meses de carência para o pagamento da dívida é um prazo muito bom para a gente ter começar a ganhar dinheiro com essa... Conseguir montar seu negócio. Conseguir montar um negócio. Obrigada, Robson. Boa sorte. Chico Pinheiro. E por incrível que pareça, o governo de São Paulo descobriu que ainda tem mais de 6 mil funcionários públicos ganhando acima de R$ 5.800, que é o teto máximo permitido por lei. Em alguns casos, há servidores que recebem mais de R$ 25 mil. O absurdo é possível porque gratificações, horas extras e outras vantagens são consideradas fora dos cálculos do teto salarial por uma brecha que ficou aí na Constituição de 88. Dentro da lei, Renato, uns passam a noite na fila para conseguir um empréstimo para arranjar um negócio e outros desfrutam de privilégios com o dinheiro do contribuinte. Né? É como você falou, essa Constituição de 88 tem particularidades, não é, Chico? Permitiu, inclusive, a ultrapassagem desse teto. O emprego que todo mundo quer, todo mundo queria antigamente, era o emprego de funcionário público por causa disso. Mas a propósito do emprego que você mostrou, a fila de candidatos ao emprego, o perfil do emprego está mudando. E a Força Sindical está ajudando as pessoas a encontrarem uma nova atividade. Uma safra de soja fora de época para aproveitar os bons preços do mercado internacional. Esse é o plano dos produtores do Paraná. A soja é plantada normalmente no verão e uma geada pode derreter o sonho dos agricultores. Mesmo assim, o plantio dobrou em muitas regiões este ano. Mal terminou a colheita da safra de soja no Paraná e o campo já está novamente ocupado por soja. Este ano, os produtores resolveram fazer um duplo plantio
para tentar ganhar dinheiro em dobro. A cultura de soja é típica do verão, mas nem o risco de perder tudo com o frio ou a geada desanima os agricultores. Na região de Floresta, norte do estado, a área de soja safrinha, como é chamada nessa época, aumentou 100% comparada ao ano passado. As lavouras agora dividem espaço com o milho e o trigo. Por enquanto, as lavouras de soja safrinha estão com bom desenvolvimento por causa do clima quente aqui na região. Os produtores agora torcem para que o clima continue bom até o final de junho, quando vai ser feita a colheita. Mesmo assim, já sabem que o rendimento da soja nessa época chega a ser até 30% menor. Aqui na região, eles esperam colher em média 30 sacas de soja por hectare. O produtor Tsugil Tanabe plantou soja safrinha pela primeira vez. Por isso arriscou pouco, 2,5 hectares, mas acredita que vai ter lucro. Por que o senhor resolveu arriscar soja agora? É por causa do preço está bom e quando for colhendo entre safra, o preço dele está melhor, né? O senhor acha que o preço pode subir um pouquinho mais ainda? Sim, claro, eu espero que sim. Apesar do preço tá bom, o produtor não deve arriscar somente com soja, porque ele pode correr o risco de ter uma geada e com isso ele perder toda a sua lavoura. O que nós recomendamos ele que faça a opção como rotação de cultura, como nessa área nós temos trigo, aqui soja e mais para baixo milho. Ele ameniza o risco dele em julho com a geada. Uma carne ainda pouco conhecida vai aos pouquinhos ganhando a preferência dos admiradores de picanhas, costelas e filés. Ela é considerada mais nutritiva do que a de boi e tem a vantagem de ter menos calorias e 30% menos de colesterol. É a carne de búfalo. O estado do Pará tem a metade do rebanho nacional. São 1,5 milhão de cabeças, a maioria concentrada aqui na ilha do Marajó, norte do estado. Testes feitos pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos comprovam que a carne de búfalo é macia e de boa qualidade. Apesar disso, ainda é pouco consumida no país. Mas aos poucos começa a ganhar espaço na alimentação do paraense. Que tal a carne de búfalo? Boa? Tá ótima, uma delícia e com colesterol a menos vai ajudar bastante. A carne de búfalo é mais nutritiva do que a carne bovina. São 10% mais minerais e 11% mais proteínas. Além disso, ela tem 12 vezes menos gordura, 40% menos colesterol e 55% menos calorias. Eu não quero ser muito otimista, mas eu acredito que até o ano 2000 nós estaremos aí pelo menos com uma fatia de 20% do mercado. O governo pode adiar o leilão da Vale do Rio Doce, marcado para a próxima terça-feira. Motivo? As ações judiciais contra a privatização da empresa. O Supremo Tribunal julga amanhã 2 ações. Uma de inconstitucionalidade movida pela OAB e um mandado de segurança impetrado por um grupo de deputados e senadores. Ontem, o leilão ganhou mais um grupo de competidores. 12 empresas japonesas com negócio no Brasil decidiram se aliar ao consórcio liderado pelo Grupo Votorantim e pela Anglo American. O outro consórcio, que já foi anunciado, reúne a CSN e os fundos de pensão. O prazo de inscrição para os candidatos ao leilão termina nesta quinta-feira. E falando em privatização da Vale do Rio Doce, vem aí uma nova ação contra o leilão da Vale. Dessa vez, o tema é mais delicado e Ricardo Boechat é quem sabe qual é esse tema delicado. Ricardo, delicadeza é comigo mesmo, né? Claro. Essa hora da manhã. Lógico, por isso que você está aqui. Se o BNDES vai ou não vai adiar o leilão da Vale, ainda é uma incógnita. Mas a pressão contra essa privatização não para de crescer. As ações contrárias à venda da Vale já somam 73 e devem passar de 80 ainda esta semana. A maioria dessas ações não tem nenhuma chance de sucesso nos tribunais, mas pelo menos uma delas mexe com um assunto delicado, um assunto de natureza ética que pode criar constrangimento para o governo. O alvo dessa nova ação é o consórcio que a CSN está montando para disputar a Vale. O maior acionista da CSN é o empresário Benjamin Steinbrück. Steinbrück também é membro do Conselho de Administração da Petrobras, que homologa a nomeação dos diretores da Petros. Acontece que o fundo de pensão da Petrobras, a Petros, também entrou no consórcio que Steinbrück está liderando para o leilão da Vale. Os partidos de oposição vão encaminhar amanhã uma representação ao Ministério Público Federal questionando a legalidade dessa sociedade entre a Petros e Steinbrück.
A ação deverá ser assinada pelo deputado Miro Teixeira, que é presidente da Comissão Especial da Câmara, que acompanha a privatização da Vale. Ontem à noite eu falei com um diretor da própria Petrobras e com um alto assessor do ministro das Minas e Energia. Os dois me disseram que, no mínimo, a sociedade entre o dono da CSN e a Petros cria uma situação desconfortável. Steinbrück pode ser obrigado a renunciar ao Conselho de Administração da Petrobras, ou a Petros vai ter que sair do consórcio da CSN que quer comprar a Vale. O governo, na certa, vai escolher a primeira opção. É muita sociedade, não é? Isso pode fortalecer o outro consórcio, a Votorantim com a Anglo-América. O deputado Miro Teixeira acha que o leilão está todo montado para dar a vitória à Votorantim e à Anglo-América. Mas, enfim, o deputado tem criticado demais o leilão da Vale. A gente nunca sabe o que é política e o que é informação. O que é política e o que é informação. De qualquer maneira, começou a contagem regressiva, né, Boixá? Para o leilão. A oposição condena a decisão do presidente francês Jacques Chirac de antecipar as eleições gerais. As joias de uma antiga dinastia russa são o pivô de um incidente diplomático nos Estados Unidos? Agora são 7h55. Outra dúvida, por que vender a Vale? Tem gente que é contra a venda da Vale porque diz que ela é lucrativa, um orgulho nacional. Vamos ver o que vale e o que não vale disso tudo. O governo foi muito importante para a Vale, mas hoje a Vale não precisa mais do governo. Por ser uma estatal, tudo é mais complicado para ela. Comprar equipamentos, contratar gente, decidir investimentos. Para tudo, ela tem que enfrentar as regras rígidas das estatais. E hoje, as empresas precisam de agilidade para sobreviver. Por acreditar na Vale, por querer que a Vale cresça, o governo quer vender a Vale. E porque o governo sabe que mais forte e mais ágil, a nova Vale será muito mais lucrativa para o Brasil. Então, esse papo de que o governo não está ligando para o que a Vale representa, isso não vale. Ficou claro para você? É só assim que o governo sabe agir, com seriedade, clareza e total transparência. Privatização. Vale para Vale. Vale para o Brasil. O presidente da Comissão Europeia, Jacques Santer, acusa os ingleses de retardarem a união monetária. O presidente Jacques Chirac convoca os franceses às urnas em maio. Veja agora as manchetes dos principais jornais internacionais. The Times, Jacques Santer, presidente da Comissão Europeia, é acusado de interferir nas eleições britânicas. No inglês Financial Times, conservadores e trabalhistas criticam o presidente da Comissão Europeia. Herald Tribune, França vota um ano mais cedo. Daily Telegraph, ira para Londres. The New York Times, jovens presos por matarem entregadores de pizza. Wall Street Journal, lucros da gigante das telecomunicações AT&T caem 25%. Washington Post, oposição recorre da decisão que inocentou Netanyahu. El País da Espanha, Chirac antecipa as eleições para negociar melhor a União Monetária Europeia. Frankfurter Allgemeine, na Alemanha, a França se prepara para novas eleições. The Deutsche Zeitung, Chirac convoca a França antecipadamente às urnas. Corriere della Sera, Chirac, às urnas, a Europa está em jogo. E Le Monde, em Paris, Chirac convoca eleições em nome da Europa. A França, como vimos, está em ritmo animado desde que o presidente Jacques Chirac antecipou as eleições gerais. A jogada política de Chirac é clara: apressar as reformas econômicas no país para deixá-lo pronto para a unificação da moeda daqui a 2 anos. A oposição socialista condenou a dissolução da Assembleia Nacional. Os deputados de extrema-direita também. Para eles, seria preciso seguir até 98 para que o povo pudesse ter mais tempo de julgar o governo. Na África, os elefantes sofrem uma nova ameaça. Países como Botsuana e Zimbábue querem a suspensão do boicote internacional à comercialização do marfim. O embargo já dura 8 anos. Antes disso, em 10 anos, o número de elefantes caiu pela metade. Mesmo hoje, o contrabando acontece e pode ser feito até pela internet. Na Nova Zelândia, um pescador cinquentão trava uma luta de 1h30 com um peixe, um marlim de 130 quilos. Pegando carona na força do peixe, a dupla chegou a 18 km por hora. Mas o pescador não se deu por vencido.
levou o valente peixe para casa. Os russos estão indecisos sobre o que fazer com o corpo de Lenin, embalsamado há mais de 70 anos. O presidente Boris Yeltsin quer dar a ele um enterro cristão, como sinal de uma nova era. Os comunistas e nacionalistas não querem nem falar no assunto. Os cientistas têm um terceiro ponto de vista. Garantem que podem produzir um clone do líder da Revolução Bolchevique. E vale lembrar que toda essa discussão marca uma data muito especial. Hoje seria o aniversário de Lenin, 127 anos. Já pensou em, Renato, se a moda pega um clone do Lenin? Leilani, o curioso é que muita gente que visitou o mausoléu na Praça Vermelha já tinha dito, já houve quem dissesse que quem estava lá no mausoléu já não era mais o original, já era uma reprodução em cera. Já seria uma reprodução em cera, bem feita, igual aquela da Madame Tussauds, daquele museu londrino. Mas, evidentemente, isso eram os infiéis, os que não eram os comunistas ortodoxos. Essa conversa já vem de longe. Os russos, falando de Rússia, os russos provocam um incidente diplomático inusitado em Washington. Há 5 dias, um conjunto de joias da dinastia dos Romanov tem sido mantido como refém do lado de fora de um museu. Os organizadores da mostra na Galeria Corcoran, um dos museus mais elegantes da capital americana, querem levar as joias para um outro museu no Texas. Os diplomatas russos acham que o melhor lugar para as joias é Moscou, que faz aniversário mês que vem. Diplomacia à parte, os funcionários da embaixada estão sendo incisivos. Estacionaram carros fechando o caminhão na rua. O caso foi parar na justiça. As bolsas internacionais abriram hoje em queda. Os pregões foram afetados pela baixa de 0,65% na Bolsa de Nova York ontem. Os negócios em Wall Street foram atingidos pela instabilidade das cotações do dólar no mercado internacional. A Bolsa de Tóquio fechou em baixa de 0,04%. O pregão de Frankfurt abriu em baixa de 0,67%. E em Londres, a baixa na abertura dos negócios foi de 0,21%. Depois de uma queda acentuada ontem, as cotações do dólar no mercado internacional ficaram estáveis hoje na abertura dos negócios. A moeda americana só exibiu valorização frente ao iene japonês. Vamos às cotações. O dólar foi cotado a 1,70 fênix, 5,74 francos franceses, 61 pence da libra esterlina e 125,9 ienes. No esporte, os africanos mostram sua força e dominam a maratona de Boston, uma das mais tradicionais do mundo. E uma entrevista com a senadora Benedita da Silva. A senadora resolveu contar num livro um pouco da história dela, uma vida de dificuldades. Eu estava no Rio de Janeiro, eles são, na maioria, mineiros, vieram de Minas, e aqui chegando eles tiveram a oportunidade de sofrer uma mudança muito grande para quem trabalhava na lavoura, vir para um lugar que não tinha lavoura, como fazer, né? E investiram um pouco em mim, quer dizer, eu pude frequentar uma escola e poder fazer o primário, apesar de ser uma menina na rua. Mas ainda assim, a senhora trabalhava muito cedo, começou com 7 anos, não foi isso? Muito cedo. Quer dizer, a violência nas ruas, a vida nas ruas, ela afetou a senhora também. E alguns dos seus irmãos, uma irmã sua esteve um tempo na prostituição, um irmão seu esteve um tempo na marginalidade. Às vezes esse chamado da vida talvez mais fácil na rua é forte. Muito forte. Você tem que ter muita força de vontade, tem que ter uma mão amiga, porque esse chamamento da rua é impressionante. Ele muda toda a sua concepção, ainda que você queira ter uma família, ficar direito, mas a rua não é lugar para ninguém. Senadora, desculpe interromper, eu estava assistindo a conversa de vocês duas e gostaria de participar dessa entrevista, porque a senhora acaba de dizer aliás, a Leilani tocou num assunto e a senhora acaba de responder uma coisa que merece uma reflexão. Não é só o chamamento das ruas. Muitas pessoas têm as mesmas condições da senhora, passam pelas mesmas dificuldades nas ruas e muitas pessoas não seguem o ritmo que a senhora seguiu. Quer dizer, ou sucumbem ou não se educam. Qual é essa diferença? Existe uma questão pessoal, quer dizer, uma contribuição de cada um nesse esforço, independentemente das condições lá de fora? Olha, as condições, elas são adversas e muitas das vezes negativa, bem mais negativa do que positiva.
Então é preciso que se tenha um outro ideal, o seu interior. Eu sempre acreditei que as pessoas nascem boas e elas vão se corrompendo. E é preciso saber aonde é que se corrompe mais ou menos. Eu tive minhas amigas, os meus amigos que não conseguiram, não tiveram apoio. Exatamente. E eu tive um apoio. E esse apoio foi a família, porque apesar da pobreza, eu tinha uma referência na mãe, do pai, o voltar para casa, o ter alguém que pudesse me ajudar naquele momento. Isso foi muito importante, por isso eu luto para o investimento na família, para que a família possa dar garantia a seus filhos dentro de casa. Agora, a senhora a vida inteira guardou muitos segredos. Guardou o segredo de não ser filha do pai que a senhora pensava que era. Guardou o segredo de ter sido violentada quando menina. Por que a senhora resolveu contar agora esses segredos? Olha, já tenho mais ou menos 8 anos e a primeira pessoa que começou a escrever foi Thaís Corral, uma jornalista. E eu fiquei dentro desses 8 anos criando coragem para poder contar essa história, porque realmente ela foi muito forte. E não queria que ela fosse usada politicamente, pela minha vida política, pelos meus adversários. Não está sendo lançada em tempo de eleição, né? Exato. E foi isso que eu busquei todo o tempo lançar o livro. E agora, a Marisa, ela conseguiu, né? Mas foi duro contar esses segredos? Mas foi muito duro, e foi entre lágrimas que eu pude contar essas coisas. E ela acompanhou muito bem a Maísa, ela foi acompanhando esses segredos meus e viu o meu sofrimento. Quer dizer, não é uma coisa fácil para eu estar contando, mas eu penso que é uma contribuição que eu vou dar primeiro, para que a gente não fique calada. O Chico Pinheiro tem uma perguntinha lá de São Paulo, vamos ouvir aqui. Aqui, senadora. Senadora, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber o seguinte: a senhora acha que se outras pessoas tivessem oportunidades, chegariam, né? Como a senhora chegou a ter esse trabalho, a ter essa importância? A senhora acha que é uma questão de oportunidade para as pessoas? É uma questão de oportunidade. Dê uma oportunidade a uma menina, a um menino que estão nas ruas e verás que eles têm uma recuperação. Temos que dar chance, então. Muita chance. E só para encerrar, a senhora então acentua a necessidade do reforço dos laços familiares. Ah, mas sem dúvida nenhuma, a família é a base. É o núcleo e a base da sociedade. É o núcleo e a base da sociedade. Porque a gente não temos que ter medo de dizer isso. Por isso que essa questão de Brasília, por exemplo, ricos. a senhora acha essa questão de Brasília, desse brutal assassinato, é uma questão de família? Não é que seja uma questão de família, é que a relação com a família, como é que vai? Porque é preciso ter uma família estruturada. Ela não precisa ser rica ou pobre, desde que ela seja uma família que tenha uma concepção realmente de convivência fraterna. O que nós vimos foi realmente um desajuste total. Os meninos que têm tudo para serem felizes e se dar bem e não fizeram. Um último encerramento, a senhora se sente vitoriosa? Chegou lá ou ainda tem mais coisa para lutar? Olha, eu só estou contando porque eu me sinto uma mulher vitoriosa e eu gosto de contar vitórias. Muito obrigada. Começam os desfiles de outono e inverno no Rio, São Paulo e a partir de agora em Belo Horizonte também. A cidade volta ao circuito das semanas de moda, as Fashion Weeks. Viajar por sabores diferentes e exóticos. O prazer de experimentar pratos e receitas de vários países sem precisar sair da mesma cidade. Você vai ver daqui a pouco. Agora são 8h14. Veneza, a cidade dos canais, das gôndolas, do café Florian. Se avete la chiave. Week. Os estilistas querem mostrar que mineiro faz bem mais do que pão de queijo quentinho e cigarrinho de palha, né? Foi uma maratona de passarela. 18 grifes mostraram o que tem de novo para o outono e inverno. Ternos e tênis, uma mistura ousada, especialmente agora que as calças vieram mais curtas. Os paletós têm 4 botões. Para as mulheres, lã com muita sensualidade. No vestido de noite, um toque de artesanato nas pequenas flores de musseline feitas à mão. Na nostalgia dos românticos, vestidos com mangas bufantes que lembram o império. Os casacos estão bem compridos.
e o veludo vem manchado. As saias estão no joelho ou tem barras esvoaçantes. A sobreposição de tecidos. As barras e mangas assimétricas são uma das marcas da estação. O jersey bem estampado e a bota bem moderna. Bico e salto finíssimos. Lacinhos, centenas de lacinhos dão um toque romântico à blusa sensual. Jaquetas, decotes e estilo aviador. Cores claras para fazer a diferença na estação onde quase tudo é preto ou marrom. Calças folgadas e muito conforto para os que preferem um estilo mais esporte. Listras, mas não muitas. Um modelo discreto, tecido ousado. Babados nas saias e o ombro nu, sensual. O melhor da moda mineira mostra que quer mesmo cruzar fronteiras. Vai ser uma moda que dá para usar, né? Bela moda mineira, Leilane. Você vai, certeza. daqui a pouco eu vou ver você num vestidinho desses não, aí. calma. Aquele mais bonito assim. Uma noite de gala com tempero bem popular. Na estreia da Orquestra Filarmônica Norte-Nordeste em Olinda, o som dos violinos e cellos se misturou aos tambores negros do maracatu. A noite parece ser apenas dos eruditos. Oboés, violinos e metais, entre outros instrumentos, interpretam composições de Tchaikovsky e Strauss. O concerto em comemoração ao Dia da Inconfidência abre a primeira temporada da Filarmônica Norte-Nordeste. No meio do espetáculo, os 81 músicos da orquestra silenciam para receber uma visita especial. Apenas o batuque dos tambores marca a chegada da corte de negros. Rei, rainha, embaixador e dama do passo entram triunfantes para lembrar o passado. No palco, o casamento perfeito. O baque virado do maracatu não se intimida com a pompa de violinos, cellos e piano. Afinal, o elo de ligação entre esses dois mundos, um tão primitivo e outro tão requintado, está lá atrás, na força da percussão. O batuque do negro se mistura à marcação de ritmos da orquestra. Os instrumentos harmônicos passam de personagens principais a coadjuvantes. É o balé do compositor Francisco Mignoni, a história de Chico Rei e da Rainha Ginga. Renato, você que entende e gosta, ficou bom? Combinou? Tem tudo a ver, Leilane, tem tudo a ver. O folclore, a manifestação popular é a raiz de muitas criações clássicas. E Francisco Mignoni é um dos maiores exemplos de artista completo do Brasil. Comer bem e viajar sem passaporte. Uma combinação de prazer que pode ser encontrada em vários restaurantes espalhados pelo país. Mas uma cidade concentra a maior parte deles. Vamos voltar, isso sim, vamos voltar a São Paulo com Chico Pinheiro. Chico, nós temos mais novidades gastronômicas em São Paulo? Não para de ter novidade gastronômica aí? Aqui tem sempre, Renato, e não precisa de passaporte para ver São Paulo, tá vendo? Tem muitas novidades. A cidade cosmopolita e a lembrança dos antepassados formam a melhor combinação para montar restaurantes que dão água na boca e levam a imaginação a uma viagem pelo mundo. Beg pardon, Senhor Ferrante. Would you like me to reserve this table for you every night? Arte culinária em cena. Pratos e drinks que exigem boa atuação à mesa. Jantares hollywoodianos na companhia de estrelas. Eu me sinto figurante, me acho legal aqui dentro, um ambiente descontraído, bom. Promoção a coadjuvante para os que participam das performances de profissionais. Ideia de americano. Todo mundo acha eu sou figurante do bar. Todo mundo quer participar. Eu sou ator, talvez. Os cenários iludem os olhos, alimentam a imaginação e podem abrir o apetite para novos sabores. Quando a decoração de um restaurante reproduz a cultura e a tradição de uma região ou país, permite que a arte culinária se transforme num passaporte para os 4 cantos do mundo. E nesses recantos gastronômicos, quem tem boca e paladar vai a Roma e a muitos outros lugares. Do outro lado do mundo, para o coração de São Paulo, um jardim oriental, gueixas e o ritual japonês de degustação. O sushi man cearense
teve de aposentar a peixeira. O cearense usa bastante peixeira. Mas essa aqui não é igual. Essa não é igual a peixeira que eles usam. A lama é fina, né? Um pouco mais fina, né? Então, esse já próprio só para cortar o filé de peixe, né? Essa para outra coisa não serve. A cultura milenária está nos objetos e na arquitetura, obra de japoneses. Nossa filosofia é uma pequena embaixada da cultura e culinária japonesa no Brasil. Divindades abençoam os sabores. A tranquilidade tempera a marcante culinária indiana. Um povo que acredita que a sensibilidade aumenta durante a refeição. As pessoas quando entram aqui parecem que estão fora de São Paulo. O lugar reproduz um palácio da Índia, com móveis e louças herdados da colonização inglesa. Na cozinha, tradição. Pão assado num pote de barro e alquimia de temperos. Mais de 20 na receita do curry, o principal ingrediente da culinária indiana. Achei exótico, muito interessante. Quando apimentado, eu acho que para nós brasileiros que comemos a comida baiana, eu acho que dá para aguentar bem, dá para enfrentar muito bem. Um beco que leva ao sul da Itália, caminho estreito que, sob a proteção de San Gennaro, termina numa cantina napolitana. O cardápio e a decoração vêm das lembranças da avó napolitana. Eu tinha que lembrar de tudo que foi feito, como era feito, que tipo de produto, que qualidade do produto era usado. Longe das origens, unidos pelo prazer de divulgar culturas e sabores, eles saúdam o país que os acolheu. Brasil no minasama, ohayou gozaimasu. Em português, bom dia ao Brasil. Namastê. Isso significa que o Deus em mim saúda o Deus em ti. Good morning, Brasil! Wake up! Wake up, Renato, Leilani. Chico, acho que eu vou pedir uma folguinha pro Renato para viajar por esses sabores e cenários. Não precisa dizer wake up para nós, Chico, porque nós já wake up há algum tempo. Já tem mais umas 2 horas que a gente está aqui, Chico. Tá bom. Um peixinho dourado que nasceu em Israel e é criado em tanques no interior de São Paulo conquistou o coração de um chefe italiano. Esse aqui, só de olhar já deu vontade. Confesso. Então vejam amanhã no Bom Dia Brasil. Uma última notícia, um incêndio está destruindo a sede administrativa do Departamento de Trânsito do Paraná, em Curitiba. O incêndio começou às 6 horas da manhã no setor de digitação. Muitos documentos já foram destruídos. As causas são desconhecidas e não há notícias de feridos. 5 caminhões do Corpo de Bombeiros estão no local. Vamos ver como é que está o trabalho dos bombeiros no prédio do Detran em Curitiba com o repórter Sandro Dalpículo. Sandro. Bom dia, Renato. Bem, um incêndio praticamente destruiu esse setor que recebe multas de trânsito de todo o estado do Paraná. Muitos documentos foram queimados e na hora do incêndio não havia nenhum funcionário do Detran ainda trabalhando. 2 vigias que estavam aqui do lado de fora, eles tentaram apagar o fogo com a ajuda de extintores, mas não conseguiram. Os bombeiros também tiveram muita dificuldade para lutar contra o fogo, usando inclusive um guindaste para ajudar a controlar esse incêndio. Nesse momento, o fogo já está controlado, os funcionários agora, muitos curiosos aqui, cercando o prédio, tentando saber o que foi queimado e o que sobrou aqui. Não se sabe ainda qual é a origem, como é que o fogo começou. O trabalho de rescaldo deve durar toda a manhã. De Curitiba, Sandro Dalpículo. É com você, Renato. O Bom Dia Brasil está terminando. Nesta edição, você viu que o corpo do índio assassinado com crueldade por 5 jovens criminosos está sendo velado em Brasília e segue à tarde para a aldeia Pataxó, no sul da Bahia, onde vai ser enterrado. A Procuradoria da República em São Paulo recomenda que os contribuintes de todo o país declarem imposto de renda sem o limite de R$ 1.700 em deduções com educação. A Procuradoria concedeu a liminar que acaba com esse limite. E podem chegar a 80 as ações na Justiça contra o leilão de privatização da Vale do Rio Doce, marcado para a semana que vem. Um bom dia e até amanhã. Nós estamos de volta amanhã. Aproveite bem o dia de hoje.
Rede Globo, São Paulo. Assista agora. Angélica. Classificação livre. Bom dia, Brasil. Oferecimento